Olá, pessoal! Hoje nossa aula é sobre transformações químicas no nosso cotidiano. Transformações químicas acontecem sempre que há formação de novos materiais, ou seja, primeiramente precisa existir um material inicial e desse material inicial se formarão outros materiais diferentes. Aqui nós temos 3 exemplos de reações químicas que acontecem, que a gente pode ver no nosso cotidiano. Por exemplo, se deixarmos na pia com a umidade, uma palha de aço começa a enferrujar com o tempo. Essa ferrugem é um exemplo de transformação química. A decomposição dos alimentos, nessa foto temos, por exemplo, um morango, que está coberto de fungos. Esse faz parte do processo de decomposição, também é um exemplo de transformação química. E outro exemplo de transformação química é a queima do gás que sai pelo fogão. Essa queima também é transformação química. Nem sempre a ocorrência de uma reação química é percebida com facilidade, mas existem evidências, ou seja, são como se fossem pistas de que aconteceu uma transformação química. Por exemplo, nas transformações químicas pode acontecer a liberação de calor, pode ocorrer a mudança de cor, como acontece quando colocamos açúcar para caramelizar no fogo. Inicialmente o açúcar é branco, então depois com o calor ele começa a mudar de cor, começa a ficar com a cor caramelo. Também acontece mudança de odor, ou seja, o cheiro muda, como acontece no caso, por exemplo, de uma carne que está em decomposição, apodrecendo, o odor dela muda. E também liberação de gás é outro indício, outra evidência que aconteceu uma reação química. Por exemplo, quando a gente coloca um comprimido efervescente na água, libera gás. No preparo de um bolo, existem algumas transformações químicas envolvidas. Para preparar um bolo, nós precisamos de ingredientes como ovos, leite, farinha de trigo, manteiga, açúcar, e esses ingredientes são misturados e assados em forno. O que faz o bolo e também os pães ficarem fofos é o dióxido de carbono, é um gás, comumente chamado de gás carbônico, que é liberado durante o preparo do bolo. O principal ingrediente para o crescimento de um bolo é o fermento químico em pó. Como podemos ver aqui na imagem, essa embalagem é bem conhecida. E esse fermento químico em pó ele tem 3 componentes químicos inseridos nele, que são bicarbonato de sódio, fosfato monocálcico, pirofosfato ácido de sódio. Esses são elementos fundamentais para que o bolo cresça e tome forma. Ao misturar o fermento à massa, o fosfato monocálcico e o bicarbonato de sódio, ambos presentes no fermento, reagem com os ingredientes líquidos utilizados para fazer o bolo. Os ingredientes líquidos, no caso, ou pode ser leite, ou algumas receitas leva água. Então, essa reação do fermento com o leite ou com a água vai formar o gás carbônico, CO2. E esse gás carbônico libera pequenas bolhas na massa. Essas bolhas são responsáveis pelo crescimento da massa. E mesmo quando a pessoa está batendo com a colher ou batendo a massa na batedeira, já dá para perceber que a massa já começa a crescer devido ao gás carbônico. Depois que os ingredientes do bolo são homogeneizados, ou seja, são bem misturados, depende da receita também, bate na batedeira ou no liquidificador. Então, esse bolo é colocado na forma e essa forma é colocada no forno, aquecido. O calor do forno faz com que o pirofosfato ácido de sódio e o bicarbonato de sódio, lembram que estavam lá presentes no fermento, eles reagem rapidamente e geram mais gás carbônico. Assim, mais e mais bolhas são liberadas e a massa se expande, ou seja, ela cresce. Se a temperatura não estiver bem regulada ou se a porta do forno for aberta antes da massa ganhar corpo, o bolo pode ficar solado. A temperatura pode influenciar se o bolo vai ficar mais fofo ou mais solado. Aqui nós temos uma experiência simples que pode ser realizada em casa.
O objetivo dessa experiência é provocar uma reação química e observar a evidência de que essa reação ocorreu. Para isso, vamos precisar dos seguintes materiais: 2 copos, vinagre, colher e bicarbonato de sódio, que pode ser comprado em supermercado e até mesmo em farmácia. Então, as etapas a serem seguidas para realizar essa experiência são essas. Primeiro, fazer a experiência sobre um local que possa facilmente ser limpo, ou seja, uma pia, algum lugar que você consiga limpar com facilidade. Coloque uma colherada de bicarbonato de sódio em um dos copos e no outro copo coloque vinagre, mais ou menos 2 centímetros de altura. Observe atentamente cada um desses materiais, tanto o vinagre quanto o bicarbonato de sódio. Veja como é o aspecto deles, se eles são sólidos, se são líquidos, a cor. Em terceiro lugar, despeje o vinagre no copo que contém o bicarbonato de sódio. Observe o que acontece. E o passo 4, volte a observar o copo após 15 minutos de ter feito a experiência e note novamente o aspecto que está dentro do copo. Então, nós podemos concluir desse experimento que ocorreu sim uma reação química. Uma substância denominada de ácido acético está presente no vinagre e ela reage quimicamente com o bicarbonato de sódio, produzindo novas substâncias. Uma das substâncias produzidas é o gás carbônico. É o mesmo gás que a gente citou lá no processo de produção, de preparo do bolo. Quando se adiciona o vinagre, então, ao bicarbonato nessa experiência, é o gás carbônico que origina as bolhas. Lembra que a formação de gás é um dos indícios da transformação química?